Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 78. Bons estudos! E hoje a gente prossegue com a nossa revisão, que tem como tema alguns conceitos de geometria. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai rever as relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. Vai rever também as relações entre os ângulos dos triângulos, assim como o cálculo da área do retângulo. E o cálculo também do volume de um paralelepípedo. Isso aí. Essa aqui vai ser a primeira parede do nosso quartinho. Aqui é que começa tudo, meu querido. Ô, Vicente, me diz uma coisa. Fala. A primeira parede tá fácil, que vai ser onde a gente acabou de marcar aqui com cordão, tá certo? Tá certo. Agora, e as outras, hein? O que tem as outras? Olha, se o quartinho for retangular, as paredes vão ter que formar ângulos de 90 graus, não é isso? Essa, lógico, para ser um retângulo, todo retângulo tem que ter ângulos de 90 graus. É, mas ó... O que tem? Pelo que me consta, pra gente conseguir fazer as paredes terem 90 graus, ângulos de 90 graus, a gente vai precisar de um esquadro, não é isso? Um esquadro? E esse tal de esquadro não tá aqui não, ó. Eu tô achando. E agora, hein? E agora, hein, José? José não, Vicente. Ah, Vicente. Prazer. Prazer, Gil. Bom, pois é. E agora, Vicente? E agora, meu caro telealuno? Você tem que levantar um quartinho retangular cujas paredes devem ser perpendiculares entre si. Mas você não tem instrumentos adequados para determinar esse ângulo. Será que existe alguma outra maneira de se conseguir isso? De que maneira podemos determinar um ângulo de 90 graus sem o auxílio do esquadro? Será que nossos amigos encontraram a solução? Rapaz, você não sabe a ideia que eu tive. Que ideia é essa? Olha, nós temos bastante barbante aí, não tem? Tem, de monte aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar 3 pedaços de mais ou menos 1,5 metro cada um. Peraí, mas a medida tem que ser exata? Não, mas os 3 precisam ser iguais. Ih, não tô gostando dessa história, gente. Vai, rapaz, para de reclamar, vamos cortar esse barbante. Vamos lá, vai. Agora é só a gente prender as 3 pontas do barbante nessa estaca e para encontrar o nosso ângulo. Peraí, como? Isso aqui é mágica? Que mágica, é geometria, me ajuda. Ó, eu vou prender essa ponta aqui. Ó, você segura aí. Tá. Agora, essa aí? Essa outra, eu vou prender aqui. Agora você vê que as duas estejam com a mesma distância, tá certo aí? Ó, eu acho que agora tá esticadinho. Então pode prender essa estaca aí. Lá vou eu, então. E eu prendo o barbante aqui, ó. Agora você vai com a outra linha, deixando bem reta com essa. Pode vir mais pra cá. Aí. Não, mais pra cá um pouquinho. Aí. Pode prender aí. Exatamente. Agora vão ficar as duas paredes perpendiculares. Vai estar o ângulo de 90 graus certinho. Certo. Mas peraí, olha. Não querendo ser chato, mas eu acho que ele fez mágica. Será que não dá pra explicar isso direito? Olha, Gil, o que eu fiz não tem segredo. Eu peguei as 3 cordas do mesmo tamanho e amarrei as 3 por uma de suas extremidades. Vamos chamar essas cordas de OA, OB e OC. Veja que as 3 têm o mesmo tamanho. Em seguida, com as cordas sobre o chão, a gente fixou as extremidades A e B no lugar onde a gente escolheu para levantar a primeira parede. E estiquei as 3 de modo que OB e OC ficassem colineares. Feito isso, não teve mais segredo. Achamos a outra parede, que vai ser perpendicular à primeira e que deve seguir a direção AC. Então, satisfeito? Ó, médio, viu, Vicente? Médio por quê? O que mais você quer saber? Eu quero que você me prove que aqui tem um ângulo de 90 graus. Ah, Gil, era um pouco. É só pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Então vamos pensar um pouco e ver se o raciocínio utilizado para descobrir o ângulo reto está realmente certo. Veja onde chegamos. Chegamos a 2 triângulos. O triângulo OAB e o triângulo OAC. Repare que eles são isósceles, pois OA é igual a OB e OA também é igual a OC.
O que me leva a concluir que esses triângulos possuem ângulos internos de mesma medida, que eu representei aqui pelas variáveis x e y. Observando o triângulo ABC, dá para verificar que seus ângulos internos são: o ângulo A é x mais y, e o B é x, e o C é y. A gente já sabe que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Logo, A mais B mais C é igual a 180 graus. Deixa eu substituir os ângulos. E olha só onde chegamos, que x mais y é igual a 90 graus. Como x mais y é a expressão que representa o ângulo A do triângulo ABC, eu posso afirmar sim que o triângulo ABC é retângulo. E aí, Gil? Não te falei? Tá ou não tá perpendicular? Olha, eu vou dizer uma coisa, dessa vez eu sou obrigado a concordar que você tá certo. É isso aí, esse aqui é o nosso quartinho. Bom, E agora? agora é o seguinte, nós temos que calcular a quantidade de lajotas que a gente precisa para forrar esse chão aqui. Ah, é? É. Bom, aí fica fácil, né? Se o quarto tem 4 metros por 3 metros e nós estamos querendo descobrir a área total dele, você, olha, multiplica o comprimento pela largura, que vai dar 12 metros quadrados. Não, até aí eu já sabia. O que eu tô perguntando é quantas lajotas a gente vai ter que comprar, Gil. Ah, aí ficou fácil de novo. Ó, a lajota não tem 30 centímetros por 20 centímetros? É isso. Certo? Então você pega a área total do quarto, tá? Que é em metros quadrados, tá certo? Ah. Aí você divide pela área de uma lajota que é em centímetros, tá certo? E aí... Peraí, deu branco. Como é que eu vou fazer para dividir metros por centímetros? Ah, e eu vou te dar uma força. O negócio é converter. Claro! É só eu pegar a área total do quarto que eu tenho em metros quadrados e converter para centímetros quadrados. Exatamente. Eu tenho 3 metros por 4 metros, tá certo? No Tá quarto. Aí vai ficar 300 centímetros por 400 centímetros. Isso. É isso? É isso aí. Pô, Vicente, obrigado, hein? Valeu a força, meu irmão. Imagina. Fazendo as contas, eu chego à área em centímetros, que é de 120 mil centímetros quadrados. Já a lajota mede 30 por 20. Portanto, a área de cada lajota é de 600 centímetros quadrados. Agora é só dividir a área do quarto pela área de cada lajota. Aí está. A gente vai precisar, no mínimo, de 200 lajotas para fazer o piso do quarto. Nosso próximo passo agora, Gil, envolve mais geometria. E o que é dessa vez? Ó, será que é possível a gente colocar no chão desse quarto aqui um tubo de PVC com 6 metros de comprimento? Olha, você pode não acreditar, mas essa conta eu sei fazer. Não acredito, sabe mesmo? Sei sim, senhor. Ó, observe que a maior distância disponível no chão fica na diagonal. E quando eu falo em diagonal, eu penso logo no Teorema de Pitágoras, que me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazendo as contas, d ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. d ao quadrado igual a 9 mais 16. d ao quadrado é igual a 25. d é igual a 5. Eu descubro que a minha diagonal mede 5 metros, ou seja, a maior distância disponível no chão do quarto é de 5 metros. Olha, portanto, não dá pra gente colocar um cano de 6 metros aqui dentro desse quarto. Opa! Não é que você sabia mesmo, Gil? Bom, mas então isso aí tá resolvido. Agora vamos pensar na nossa outra questão. Fala. Qual a quantidade de tinta que a gente precisa para pintar as paredes desse quarto aqui? Sabendo que eu tô pensando em fazer essa parede com 2,5 metros de altura. O que você acha? Olha, para calcular isso, a gente vai ter que calcular a área total da parede, certo? Certíssimo. Agora, tem uma coisa que você não reparou. O quê? Que esse quarto aqui tem um formato de um paralelepípedo. Agora, perfeito. O problema é o seguinte, como é que a gente calcula a área de um paralelepípedo? Mais uma vez, nossos amigos construtores estão diante de um problema que envolve geometria. E o desafio agora é calcular a área de um paralelepípedo. Isso a gente já aprendeu.
isso é um paralelepípedo. E para calcular a sua área, como é que eu faço mesmo? Ah, já sei. Eu tenho que calcular a área de cada uma das suas faces, que são 6, e depois somá-las. Aqui eu tenho 4 metros. Aqui eu tenho 3 metros. E o pé direito do quarto, sua altura é de 2,5 metros. Então vamos aos cálculos. Eu tenho 2 faces de 3 metros por 4 metros. E sua área é de 24 metros quadrados. Tenho também 2 faces de 3 metros por 2,5 metros, que me dão uma área de 15 metros quadrados. E por fim, o paralelepípedo ainda tem 2 faces de 4 metros por 2,5 metros, que resultam numa área de 20 metros quadrados. Só que no caso do quarto, serão pintadas apenas as paredes laterais e o teto. Portanto, a área total a ser pintada é de 47 metros quadrados. Ou seja, nossos amigos deverão comprar uma quantidade de tinta suficiente para pintar uma área de 47 metros quadrados. E aí, deu para relembrar como se calcula a área de um paralelepípedo? Fácil, não é? Ó, Vicente, realmente não é difícil calcular a área de um paralelepípedo. Não é mesmo, né? Ah, mas não é isso que tá me preocupando agora. Então o que tá te preocupando? O que é? Ó, como você já sabe, a gente quer usar esse quarto aqui como depósito, certo? É lógico, para isso que nós estamos fazendo, para guardar o material que a gente vai usar na obra, não é isso? Tá, mas vamos supor que a gente queira entupir isso aqui, tá? Ah. Colocar objetos aqui até o teto do quarto. Certo. Como é que a gente vai saber a quantidade certa de objetos que a gente vai poder colocar dentro do quarto? Isso é simples, a gente tem que calcular o volume desse quarto. Mas para isso nós vamos ter que calcular o volume de um paralelepípedo, não é isso? É lógico, porque esse é o formato do quarto. dele. E aí? Para calcular o volume de um paralelepípedo é muito simples. Basta multiplicar a base pela largura e pela altura. 4 metros vezes 3 metros vezes 2,5 metros, que eu chego a um volume de 30 metros cúbicos, que é o volume total do quarto. Nesse quarto aqui nós temos 4 por 3 por 2,5. Isso. Não é isso? Então quer dizer que aqui a gente tem um volume de 30 metros cúbicos? Exatamente, sem tirar nem pôr, Gil, é isso mesmo. Bom, já que os cálculos foram feitos, Vicente, não tem mais nada que tu ficar pensando e tal. Vamos à obra, vamos lá. Não, vamos nessa. Agora, eu vou dar uma revisadinha nessas contas para ver se elas estão realmente corretas, sabia? Tá. Vamos pensar aqui. Vamos lá. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reviu alguns conceitos básicos de geometria. As relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo e as relações entre os ângulos dos triângulos. Você também pôde rever como é o cálculo de área de um paralelepípedo. E por fim, reviu como se calcula o volume de um paralelepípedo. E aí, deu para refrescar a memória? Para relembrar alguns conceitos básicos de geometria? Claro que deu, né? Olha, sabe o que mais me chamou a atenção nessa teleaula? O quê? Foi constatar que realmente, de fato, a geometria tem uma grande aplicação na nossa vida. Sem dúvida. E olha, e para facilitar cada vez mais sua vida com esses conhecimentos que você vem adquirindo, você já sabe o caminho, né? É ler o livro, fazer os exercícios e praticar sempre. Combinado? Bom, até a próxima. Tchau.